Boa noite, meus queridos. Que a paz de Jesus esteja conosco. O tema dessa noite foi escolhido porque foi um tema que me tocou bastante. Quando a gente fala de escolha das provas, se nós formos pensarmos bem, é a finalidade da nossa encarnação. É o propósito da nossa encarnação. É o objetivo. E quando nós espíritas pensamos a respeito, nós temos uma ideia de que nós estamos num mundo de provas e expiações, e passamos por provas, mas toda a engrenagem, todo o processo, nós não sabemos. Então eu tive todo o carinho, todo o cuidado de buscar na doutrina, e de ser fiel à doutrina. Eu fui buscar André Luiz e o Livro dos Espíritos. Essa colônia que vocês estão vendo, aqui no fundo, é o nosso lar. E ela vai ser o palco de alguns casos de planejamentos encarnatórios. Eu gostaria de fazer alguma pergunta para vocês. Vocês escolheram a prova de vocês? Se vocês escolheram as suas provas, quais são? Se vocês não escolheram as suas provas, quem escolheu por vocês? Quando você passa pela sua prova, você realmente consegue entender que você é um espírito imortal, que está só de passagem aqui na Terra? Que o nosso mundo real é o espiritual? Quando você passa pela sua prova, você sabe o que está por trás dessa prova? O que dentro de você tem que ser melhorado? Ou o que talvez de erro do passado aconteceu que você tem que reparar? Então são questões que nos fazem refletir muito quando a gente fala sobre a escolha das provas. Quando nós estamos para encarnar, nós temos orientadores. E isto talvez nos dê o que nós precisamos de subsídios para passar nas nossas tribulações aqui na Terra. Mas aquelas perguntas que eu fiz para vocês, eu não vou dizer agora. Nós vamos refletir junto com o material que eu preparei. Eu vou estar dando, numa linguagem mineira para vocês, a faca e o queijo. E eu quero que vocês cortem da melhor forma possível. Eu vou ensinar para vocês onde está o cofre. Mas o segredo do cofre, cada um de vocês vai ter que desvendar. E você sabe por que cada um de vocês vai ter que desvendar o segredo do cofre? Porque a evolução é individual. Ela é sua, é dele e é minha. Cada um tem o seu planejamento encarnatório. Então, dessa forma, eu espero que vocês reflitam bastante, porque eu reflito até hoje, e espero refletir muito, até o final dessa encarnação, porque eu sei que vai ter provas lá na frente que devem estar me esperando. E tenho certeza que vocês também terão essas provas. Vamos começar então? Pegar esse quebra-cabeça, vamos pegar detalhes por detalhes da doutrina, vamos estudar, e quero que vocês reflitam comigo. Bom, 2 primeiros motivos para a gente passar por provas. Primeiro, que a gente sabe que nós só vamos deixar de ter as provas assim que chegarmos na angelitude. E estamos bem longe da angelitude. Daqui até espírito puro, nós estaremos sempre passando por provas. E qual o objetivo da gente passar por provas? Primeira, oportunidade de reparar os erros. Segunda, evolução moral e intelectual. Nós sabemos que intelectualmente nós temos hoje já um avanço muito grande. Mas quanto à parte moral, nós estamos muito a desejar. E nunca se falou tanto em moralidade como nos dias atuais, principalmente aqui no Brasil.
Bom, como eu disse para vocês, eu ia fazer uso do André Luiz. Então, eu vou pegar esse capítulo, número 12, Preparação de Experiências, do livro Missionários da Luz. Um livro maravilhoso, riquíssimo. E a gente não deve deixar de ler. Assim como as outras obras do André Luiz também, porque existem inúmeras obras que falam muito do mundo espiritual. Como eu disse, o palco dos nossos casos de escolha de prova seria nosso lar. Assim como o nosso lar, nós temos várias colônias citadas nas obras de André Luiz. Nós temos no livro Ação e Reação, que fala da Mansão Paz, que fica no setor umbralino. Temos nos Mensageiros falando de um pronto-socorro. Nós temos colônias que acolhem crianças, enfim, é uma série de cidades ou colônias ou pronto-socorro que existe no plano espiritual. Então, esse aqui seria o Centro de Planejamento Reencarnatório, um instituto em nosso lar. No Missionário da Luz, tem um item que fala, que me deixou muito reflexivo a respeito, porque diz que, o Alexandre, instrutor de André Luiz, diz que Jesus nos falou que quando os nossos olhos ou as nossas mãos nos for motivo de escândalo, corte. Então a gente muitas vezes fala, nossa, mas corte, como funciona isso? Nós vamos poder ver aqui, porque é aqui que se corta. É aqui que a nossa preparação física ocorre. Quando nós temos problemas físicos, o planejamento é feito aqui. E André Luiz, ele estava com o Alexandre, o seu instrutor, nesse capítulo, e ele recebeu a visita de Herculano. Herculano, amigo do nosso querido Segismundo, que todos conhecem a reencarnação de Segismundo, é o capítulo posterior, número 13. E o Segismundo está para reencarnar. E o Herculano vem pedir ajuda do Alexandre. E o Alexandre não é um especialista em reencarnação, porém ele conhece o Adelino e conhece o Segismundo, os dois que vão estar com problemas de acerto. Então ele é amigo de ambos e o Herculano pede que o Alexandre interfira nisso. E o Alexandre, lógico, se propôs a ajudar, lógico. E o André Luiz ficou só de olho na conversa. O André Luiz quase não é curioso, não é interessado. Passou todo aquele roteiro de conversas. Ele chegou para o Alexandre e falou assim, Alexandre, não tem uma boquinha para mim ali, não? Eu não posso estar acompanhando junto, que vai ser bom para a minha instrução. O Alexandre falou, claro, meu amigo. Só que tem um detalhe. Você precisa conhecer mais. Se você não tiver uma preparação anterior, a hora que você estiver ajudando conosco ou querendo estudar, talvez você se perca no meio do caminho. Então, eles adentram, né, no instituto, e esse é o Josino. Esse é o Josino, o Alexandre apresenta o André Luiz, e eles começam a conversar. Eu não sei se vocês se lembram, mas numa foto anterior, que mostra o nosso lar, tinha algumas pessoas andando. O André Luiz pergunta, nossa, eu vi várias pessoas com rolos de papel na mão, o que é isso? Aí o André Luiz esclarece, são pergaminhos parecidos com o da Terra. São mapas orgânicos. Resumindo, um projeto físico. E o André Luiz, ele vê que pelas ruas as pessoas andam conversando, uma sozinha, e pergunta, nossa, mas todos eles, com esses papéis, eles estão participando de processos de planejamento reencarnatório? Ele fala, não, nem todos. Alguns estão aqui para interceder ao outrem. O que significa isso? Alguém pedindo para uma outra pessoa um auxílio para uma reencarnação. Nós vamos discutir isso mais para frente.
E o André Luiz, ele fica abismado que o cuidado que eles têm com o corpo físico é imenso. E ele comenta com o Alexandre, como que pode vocês terem tanto carinho assim? Eu não imaginava. E nesse momento, ele começa a observar uma estatueta com uma figura masculina e feminina do corpo humano. E ele, como médico, ele se aproxima e ele consegue identificar perfeitamente as artérias, veias, tudo numa precisão incrível. Ele fica abismado. Passado algum tempo, eles então adentram para o instituto. E eles vão para o pavilhão de desenhos. Gente, isso está lá no Missionários da Luz. Ele diz com as... Eu vou refletir as palavras dele. Existem centenas de trabalhadores nesse pavilhão. Eles fazem todo o projeto físico. Não é incrível? E o cuidado deles, segundo o Alexandre e o André Luiz, pelo que eles nos narram, é impressionante. Logo ao lado tem o pavilhão de anatomia. Para o André Luiz, que é médico, é um prato cheio. Ele fica encantado com o que ele vê. Ele percebe, ele descreve que existem figuras humanas que emitem até calor, luminosidade, de tão perfeito que são. Num determinado momento, eles socorrem ao Manassés. Manassés é do setor informativo do Instituto. O Josino se despede e entrega André Luiz ao Manassés. E agora começa um caso de escolha de prova. Chega até os dois que estavam conversando, Silvério. Ele está com um rolo na mão, é um planejamento encarnatório dele. E eles começam a conversar. E Silvério, ele está um pouco cabisbaixo, porque ele está com medo da reencarnação. Será em alguns dias. Silvério tem 15 anos trabalhando lá em nosso lar. Mas ele está receoso. Imaginem que às vezes a gente pensa aqui que o momento da morte é temeroso, talvez o momento da vinda para alguns também seja um pouco desagradável, seja algo que nos causa ansiedade, talvez, seria a palavra. E um dos medos dele é não ser completista. E eles depois vão explicar o que é ser completista. Completista é quem vem com os propósitos e ele consegue liquidar todos os seus propósitos, todos os seus objetivos encarnatórios. Isso é raro. O Alexandre vai dizer isso e o Manassés também. E o Manassés, ele está muito contente com o Silvério, inclusive dá os parabéns para o Silvério por um motivo. Ele olhou o mapa do Silvério, o gráfico dele embrionário, e percebeu que ele tinha aceito uma prova. Essa prova era para conter a vaidade, o orgulho, excesso de alto amor. Essas são as palavras do livro. Amor alto excessivo. Então ele vem com um defeito na perna. Ele aceita vir manco de uma perna. Essa foi a orientação que deram para ele, nosso lar, os especialistas, que para ele conter esse problema dele, ele precisava vir com esse tipo de defeito. E estabelecem mais ainda, que ele teria 70 anos aqui na Terra. Silvério, então, se toma um pouco mais de coragem, porque depois ele dá algumas palavras de sustentação, e segue seu caminho.
O problema dele é vaidade, aceita vir com defeito físico na perna e programado viver 70 anos. Vamos para outro caso? Anacleta. O Manassés está com o André Luiz e chega a Anacleta. Anacleta, ela é uma trabalhadora de nosso lar, só que dentro do instituto. E ela vem até os dois e pede para dar uma olhada no projeto dela. E ela está um pouco também receosa, e o Manassés também encoraja. André Luiz comenta com ela também sobre algumas coisas relativas à sua encarnação, e ela deixa, né, a conversa com André Luiz e Manassés. E Manassés fala, essa é uma trabalhadora nossa que vai reencarnar e é muito corajosa. O André Luiz fala, por quê? Porque ela terá uma prova dificílima. Ela está há 40 anos com 4 filhos nas regiões umbralinas, que por descuido dela, em uma das encarnações, eles se perderam, na sua última encarnação. Gente, acho que vocês aqui têm filhos. Imaginem, por um descuido numa encarnação, eu tenho 45 anos, quase minha vida inteira, ver meus filhos num umbral, em condições deploráveis. Imagina o remorso dessa pessoa. E ela, então, terá que vir para cuidar desses 4 filhos. O problema dela foi que eles eram abastados na vida física, ela tinha alto zelo pelos filhos, os filhos se aproveitando da condição social, entraram em desmandos físicos e morais, e, nesse caso, como ela mimava muito, eles acabaram até desencarnando antes, e se complicaram e foram para um umbral, os 4. Vocês querem saber a forma como eles vão vir? 2 paralíticos, 1 débil mental. O quarto filho é uma moça, 3 homens e uma moça. A moça com problemas, mas não tão graves. E ela queria ajudar a Anacleta. Vocês imaginem isso. E dentro de uma condição financeira não muito abastada. Só que ela, tem um detalhe, ela estava há 30 anos tentando fazer essa encarnação juntamente com os filhos. Muitas vezes a gente pensa, nossa, é fácil vir para cá. Não é. São peças que têm que se encaixar. São autorizações, são méritos. Por isso que quando vem muita gente aqui, muito palestrante, falar para a gente que nós temos que aproveitar a nossa encarnação, nós temos mesmo, porque não é fácil. Nós temos exemplos inúmeros nas obras de André Luiz. Bom, vamos seguir para mais um caso. Eles andaram mais um pouco e André Luiz, curioso, perguntou, e esse caso aqui, o Manassés, do que se trata? Falou, esse aqui é amigo meu, eu que estou cuidando. Conheço ele pessoalmente. Mas o que foi? Você poderia me falar? Ele diz o seguinte, esse meu amigo, há 100 anos atrás, ele matou, esfaqueando uma pessoa, isso há 100 anos atrás. E ele, hoje, conseguiu a dádiva de poder estar reencarnando novamente. Mas como que isso aconteceu, Manassés? Você pode me explicar melhor? Bom, ele assassinou, e ele, logicamente, o algoz ficou no plano espiritual, o obsediando. Isso aconteceu durante muito tempo. Ele desencarnou em estado deplorável e também foi para o umbral, nas zonas inferiores. Ficou muito tempo se depurando, refletindo. Passado algum tempo, ele começou a se equilibrar, teve ajuda de alguns companheiros que gostavam dele, e ele
começou a ajudar quem ele havia assassinado. Presta atenção nisso. Ele começou a ajudar aquele que ele havia assassinado. Ele está usando, então, da lei do amor. Correto? Nessa encarnação, então, ele escolheu vir com, após uma certa idade, problemas, uma úlcera planejada. Eu não sei o nome desse órgão. Estômago, eu não sei, provavelmente, não me lembro. Mas ele veio com uma úlcera planejada, escolha dele. Ele só teve esse mérito por ele ter ajudado a quem ele assassinou. Só por isso. Porque senão seria uma encarnação muito difícil, senão eles nos revelam no livro. Devido à sua reparação, perante a vítima, veio somente com úlceras. Se passasse bem a expiação, na sua volta, estaria paga a dívida. O amor é sempre um atenuante. Se tudo que nós conversarmos aqui você se esqueceu, se você não se atentar pelas suas provas, mas você praticar o amor, pode ter certeza que você está atenuando muitas provas, muitos débitos. Importantíssimo isso, a gente saber sobre isso. Eu vou tomar a liberdade de citar mais um caso dos mensageiros. Eu vou ter que ler, mas é rápido, para vocês terem mais uma noção de mais um caso de escolha de provas. Queda de Otávio. Ele se preparou durante 30 anos consecutivos e ele teria que voltar na tarefa mediúnica. Aqui no Mensageiros, tem 3 casos de fracassos na área da mediunidade. Eu vou citar só do Otávio. Então, técnicos de auxílio o acompanharam até a Terra. Porque o plano espiritual eu não falei, mas eles acompanham a gente, além do nosso anjo da guarda. Inclusive o Herculano, que eu falei no caso do Segismundo, muito provavelmente, no capítulo seguinte, fala que ele ficou cuidando do Segismundo até os 7 anos. Eu acredito que deve ser um anjo da guarda responsável do Segismundo. Mas ele programou, junto com os orientadores dele, no plano espiritual, vir num corpo sadio. E ele teria que cuidar no campo da mediunidade de espíritos perturbados ou infelizes. E ele não iria se casar. Esse foi o planejamento dele. O matrimônio não fazia parte. Aos 20 anos, ele teria que receber 6 companheiros que ele tinha débito, que estariam como órfãos. Aos 20 anos. Ficou também assentado, eu vou ler agora, ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios financeiros. E também ficou acertado que conforme ele se resignasse, nosso lar enviaria para ele recursos cada vez maiores. Só que tem o detalhe, ele teria que se resignar. Ele teria que passar pelas suas provas de uma forma como combinado. Mas inicialmente seria de sacrifício. Só que o que acontece? Assim como na encarnação anterior, quando ele chega aqui na Terra também, ele se esquece de todos os seus compromissos. E ele falha novamente, por isso que o capítulo se chama A Queda de Otávio. Nós temos inúmeras obras que relatam sobre o planejamento reencarnatório. Entre a Terra e o Céu, existem vários casos, principalmente no âmbito de familiar, entre dívidas entre um e outro. Para quem leu, tem o caso do Júlio, que eu acho impressionante, é um menino, vem um casal, a mãe morre, o pai se casa de novo, a nova mulher, a madrasta do Júlio, odeia o menino.
O menino já era um suicida. Ele se afoga no mar por descuido da madrasta. E a mãe, no plano espiritual que havia desencarnado, começa a obsediar ela. Mas ele passa por problemas tão sérios lá no plano espiritual que ele já tem que reencarnar novamente. E ele vem no corpo daquela que descuidou quando ele entrou no mar. Vejam bem, o filho, ela adorava. Quando não era o filho que era... me esqueci a palavra agora. Quando a pessoa ela não é filha legítima. Como? Enteado? Quando era enteado, ela odiava. Mas quando veio como filho, ela adorava. E é o mesmo espírito. O mesmo espírito. Ação e reação não precisa nem dizer o tanto de casos que existem. Missionários da Luz, no Mundo Maior, inúmeros. Eu vou pegar agora a ajuda do Livro dos Espíritos. Nós vamos ler e vamos entender um pouco mais sobre isso agora. Pergunta 258. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta dos espíritos. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. O Kardec ele sempre começa falando de uma forma geral, depois ele aprofunda. Ele vai aprofundar. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. O Espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá que passar por esse gênero de luta, e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. O que orienta o espírito na escolha das provas? Livro dos Espíritos, hein, gente? Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de miséria e privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e pelo mau emprego que lhes pode dar, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Olha que interessante essa pergunta. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Não é natural isso? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a sua maneira de pensar é diferente. A gente vê no Céu e Inferno, declaração dos espíritos felizes, medianos, suicidas, infelizes. A gente vê como é que eles narram ali. Que se abre, se descortina depois para cada tipo de caso. Mas, em geral, a visão, o arrependimento é completamente diferente. Esse aqui é um espírito mau. Pode um espírito escolher como prova para a sua própria encarnação ser um criminoso ou praticar o mal? Isso não está no Livro dos Espíritos. Isso eu pus para reflexão. Alguém pode escolher vir para praticar o mal? Respondendo objetivamente à pergunta, ninguém pode escolher como prova fazer o mal. Pois a pessoa que quer conscientemente praticar o mal, tem o mal dentro de si. Enquanto estiver nesse estado, não escolherá suas provas e expiações na erraticidade. Elas serão determinadas automaticamente pelo registro energético no perispírito.
É por isso que só espíritos um pouco mais esclarecidos é dado a oportunidade de escolher. Só os mais esclarecidos. Quem está perturbado, desequilibrado, tem o mal ainda na sua essência, não tem como escolher a sua prova. A misericórdia de Deus coloca orientadores para que escolha as provas dessas criaturas. E que o espírito não lembrará, depois de encarnado, que escolheu isto ou aquilo, e poderá tomar atitudes e decisões que levem ao caminho completamente diferente do escolhido, o oposto. Agora já voltamos ao livro dos Espíritos. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre essa gente dessa espécie. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? É aquilo que eu estava dizendo. Como pode alguém ignorante escolher suas provas? Que ainda está na infantilidade, na escala evolutiva. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Então, que ele muitas vezes se extravia tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. Até que se chega ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas. Isso eu falei no começo. Sim, mas elas não são como entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Ou seja, tem coisas que a gente já aprendeu, não precisa voltar a fazer prova nenhuma. Mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosas para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Dicas. Algumas dicas que eu vou dar para vocês. Primeira dica. Orgulho e egoísmo. Se nós pegarmos vários defeitos nossos, orgulho e egoísmo pode ser que seja o pai. Você pode pegar qualquer um defeito. Olha a causa principal, provavelmente está no orgulho e egoísmo. A partir de agora, com essas dicas que eu quero que vocês saiam daqui refletindo. Modo de descobrir as suas provas. Oração. Prece. Sempre no lugar ermo, solitário. Praticamente em meditação. Controlando os pensamentos. Se você não consegue, por 5 minutos, esvaziar a sua mente, você não controla os seus pensamentos. Você tem que conseguir controlar os seus pensamentos. Peça ao seu anjo da guarda, dica número 2. Ou a Jesus, ou diretamente a Deus, eles lhe ajudarão a entender por que aquela prova está acontecendo com você naquele exato momento. Dica número 3. Eu separei uma série de gêneros de provas possíveis. Gêneros de provas. Família. Tem aquelas pessoas que a gente normalmente não nos damos muito bem. Procure ficar atento aos relacionamentos na sua família, como um todo. O ambiente social que você está inserido. Por que você está naquele ambiente social? Vícios, doenças, o seu tempo de vida.
Você tem algum vício, já teve alguma doença? Pode ser que lá na frente venha a ter alguma doença. Tudo isso tem um porquê. Lembre daquelas duas causas iniciais. Reparo nos erros e oportunidade de evolução moral e intelectual. Como que é a nossa parte financeira? Status, nós ligamos muito para status, poder, fama, beleza. Vocês lembram que o Silvério veio com a perna manca? Tem um caso, logo depois da Anacleta, que eu não comentei com vocês, mas a conversa entre Manassés e o André Luiz foi interrompida por uma senhora que pediu uma alteração na tireoide para que ela viesse obesa. Ela tinha desvios no sexo, eu esqueci de comentar isso com vocês. Então ela veio com obesidade, problema de obesidade por orientação superior, para ela não ter problema com o sexo, porque ela tinha problemas sexuais. Desvios no campo sexual. Compromissos. Você tem algum compromisso tipo mediunidade? Muito provavelmente isso foi planejado. Onde você está inserido no mundo? Que raça? Raça no sentido de você está no Oriente Médio, você está junto com na África. Nós, claro, sabemos que estamos aqui no Brasil, não tem muito o que questionar. Sexo, masculino ou feminino, porque a gente alterna de sexo, dependendo da necessidade. O espírito não tem sexo. País, estado, cidade. Existem espíritos que estão colocados em regiões geologicamente problemáticas, abalos sísmicos. Isso são fenômenos naturais, a gente vê isso nos flagelos da natureza. Porém, os espíritos que lá estão, eles estão lá por necessidades espirituais. Trabalho. Enfim, trabalho. Uma outra dica, seria a quarta dica. Se você tiver alguns ciclos que estão se repetindo na sua vida, numa determinada área, liga o sinal amarelo. Se você, de repente, como no caso do trabalho, você tem um problema que você sai do seu trabalho, entra em outro, o problema se repete, muito cuidado, olha para dentro de você mesmo. Pode ser que essa prova está vindo para que você se melhore em algum campo. Por fim, o nosso Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, muito sábio, nos fala essa frase: somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu, espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada de tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa, observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Muito lindo, né, gente? É basicamente o que a gente conversou a palestra inteira. Para finalizar, então, uma conclusão. A escolha das provas terá sempre a mão de Deus a nos puxar cada vez mais perto da perfeição. Muita paz a todos.